Olá, como vai você? Tudo bem? Que bom que você está assistindo a este vídeo, está ouvindo este áudio. De alguma maneira essa mensagem está chegando até você pelas redes sociais, nas nossas plataformas. Que bom que você está caminhando com a gente nessas reflexões. Se está sendo válido para você, aproveite e compartilhe com as pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que pode também abençoar a vida delas de alguma maneira. Durante este mês de outubro, e vamos avançar ainda no primeiro domingo do mês de novembro, temos meditado sobre o tema checklist, verificando os itens da caminhada cristã. Essa palavra, essa ideia de checklist seria uma lista de verificações de tarefas que precisam ser executadas, lembradas e executadas, não é? Verificações que precisam ser feitas para que tenhamos sucesso na nossa missão, na nossa caminhada cristã. Essa série nasce da percepção de que o nosso mundo está doente. Sei lá, por essa correria da vida, pelos desencontros, pelas mágoas, pelos interesses diversos e que conflitam até mesmo com a nossa existência, pela perda de valores comunitários, enfim, constata-se que o ser humano atual se encontra em muitas angústias. O que então move termos uma série como essa na igreja é que nós percebemos que a comunidade cristã está tão angustiada como qualquer outro grupo. E não era para ser assim. De verdade, não era para ser assim. Porque nós temos um mestre chamado Jesus que oferece para nós muita esperança. Um chefe que dá para nós ferramentas para que tenhamos mais qualidade de vida e que vivamos a plenitude do que ele vai chamar de vida abundante. Chega-se então à conclusão de que ou essas ferramentas não funcionam ou essas ferramentas não estão sendo usadas. E eu acho que a segunda opção é a real, não é? Essas ferramentas nós chamamos na teologia de meios de graça, ou seja, são meios que o Espírito de Deus utiliza para transformar a nossa vida, para operar dentro de nós. E esses meios de graça que já vimos até agora, temos lá a meditação, não é? Que diferente de outras meditações, a meditação cristã é esvaziar a mente, aquietar-se, respirar, olhar para dentro de si, mas sobretudo, ler a palavra de Deus e colocar na mente. Nós falamos também sobre a oração, a segunda disciplina espiritual, que visa nos sintonizar com Deus. A oração é uma conversa com Deus, é um momento de relacionamento, onde nós falamos com Deus e pelo seu Espírito que habita em nós, também ouvimos a sua voz, também sentimos Ele falar com a gente. Então perceba, na meditação eu abro a minha mente para me encher da palavra de Deus. Na oração eu tenho a oportunidade de conversar com Deus, de desabafar, de jogar para fora aquilo que angustia o meu ser, mas na convicção de que Deus me ouve, de que Ele está aqui agora, está aí onde você, em qualquer lugar que você está ouvindo essa mensagem, que você estiver ouvindo essa mensagem, Deus está te ouvindo, te vendo e se relacionando com você. E pode se relacionar com você através da oração. Uma prática espiritual que não está equiparada ao nível das disciplinas espirituais como a meditação e oração, mas é como que um bônus, algo complementar, e que nós vamos falar hoje, é sobre o jejum. Isso aí, sobre o jejum. Não existe meditação sem oração, nem oração sem meditação, porque a meditação vai dar conteúdo para a sua oração. A sua oração vai te conectar com Deus para que, debaixo da iluminação do Espírito Santo, você medite e entenda o que Deus quer te dizer. E o jejum? O jejum simplesmente não existe sem meditação, sem oração. A oração existe sem jejum, a meditação também, mas jejum não existe sem meditação, sem oração. São atividades complementares, percebe? É isso que eu quero te dizer. Portanto,
nós percebemos essa prática do jejum e que é salutar, que é incentivada nas Escrituras, mas que tem alguns detalhes que precisam ser observados, e é isso que eu quero fazer com você agora e bem rapidamente. Lá em Mateus 6, do versículo 16 até o 18, Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja, Jesus está dizendo para os seus discípulos que quando eles forem jejuar, eles não devem ficar com aquela cara de gente triste, estou com fome, estou sofrendo. Não, você deve ficar feliz, porque esses hipócritas que ficam aí, mostrando para as pessoas, eles recebem dos próprios seres humanos os aplausos, então a recompensa já foi dada. Ele diz assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Mais ou menos assim, passa um gel no cabelo, lava o rosto e fica bonito. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Logo aqui, Jesus já está colocando o jejum como uma atividade espiritual que faz parte de uma vivência de meditação e oração e que não deve ser usado como forma de se vender como alguém espiritual. E não é nem algo aqui que você deva divulgar quando estiver fazendo. E aí, alguns pontos importantes, como a gente percebeu aqui que o jejum é uma atividade espiritual que demanda alguns cuidados e alguns conceitos que precisam ser refeitos, nós vamos pensar primeiro o que o jejum não é. O que o jejum não é? O jejum não é uma ferramenta para emagrecimento. Isso aí. O jejum é uma prática para a espiritualidade. Apesar de fazer bem ao corpo, quando você faz tipo um detox, o objetivo não é esse. O jejum não é para o embelezamento, para emagrecimento, para benefícios externos e corpóreos. Ainda que traga esses benefícios, o objetivo não é esse. O jejum também não é se privar de coisas. Mais ou menos assim, eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, estou fazendo jejum de televisão, estou fazendo jejum de celular. Ok, legal, eu acho que vai te fazer muito bem ficar longe da televisão, guardar um pouco o celular, tudo isso vai ser legal. Mas o jejum bíblico não tem a ver com deixar de fazer coisas, se privar de coisas. O jejum também não é se privar de alguns alimentos. Algumas pessoas já me disseram assim: pastor, estou fazendo jejum de chocolate. Puxa, Que dureza. Tá. Mas jejum bíblico não tem essa proposta de privar de alguns alimentos, alguns sim e outros não. Quando vai aparecer na Bíblia, parece como um privar total de alimentos e não de alguns. Até porque a gente tende a escolher, às vezes, alguns alimentos que a gente nem quer comer, Ah, pastor, eu estou fazendo jejum de jiló. Beleza, tá fácil, Muito bem, o jejum também não é uma moeda de troca com Deus, porque Deus não precisa de nada. Isso, tudo que Deus te dá, Ele dá por graça. O que é graça? É um favor imerecido. Logo, nada que Deus me dê que seja bom, porque tudo que Deus dá pra gente é bom, nada é porque eu mereço ou porque eu conquistei. É graça de Deus. Logo, se você jejua com um propósito, eu já vi tantas pessoas falando isso, eu estou jejuando com um propósito, ou por um propósito. Queridos, você não vai convencer a Deus para fazer algo na sua vida passando fome, porque Deus não está interessado que o seu estômago fique aí se apertando de fome. Deus não tem prazer nisso, Deus não precisa disso para te abençoar. O jejum bíblico não é para conquistar bênçãos, ok? O jejum também não é um sacramento. O que eu quero dizer com isso? A palavra sacramento significa ordenança. O jejum não é uma ordenança de Deus. O jejum é uma prática espiritual
que nem é um meio de graça também, não pode ser chamado como uma disciplina espiritual. É, na verdade, um bônus que, agregado à meditação e à oração, fará com que a gente experimente mais da presença graciosa de Deus. Nós vemos na Bíblia Jesus mandando, ordenando orar. Nós encontramos na Bíblia Jesus ordenando meditar nas Escrituras, mas nós não encontramos um mandamento bíblico para que lá no Novo Testamento a igreja jejuasse. Há uma recomendação, não uma ordenança. É bom pensar no Antigo Testamento quando a gente fala em jejum. Sabe por quê? Porque a prática do jejum, ela nasce lá no Antigo Testamento, pelo menos para a religião judaica. Lá em Levítico 23, 27, números 29, 7, diz assim que aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Perceba que neste texto, que é um convite de Deus, aliás, uma ordem de Deus a que o povo tenha um dia de quebrantamento, dentro desse dia de quebrantamento está também o jejum. E esse jejum era uma convocação para que não o povo passasse fome. A proposta não é essa. A proposta é que haja uma forma de afligir a alma. Logo, o jejum entra num contexto de quebrantamento, num contexto de enfraquecimento. Logo, o Antigo Testamento, ou a prática do Antigo Testamento acabou sendo pervertida. Como assim? Lá em Zacarias 7 e também em Isaías 58, o povo de Deus está reclamando com os líderes religiosos porque eles oram e jejuam, mas Deus não está respondendo. Então eles vão lá reclamar, tipo assim, como se fosse o Procon de Deus, sabe? Eu vou acionar Deus lá no Procon porque eu tenho orado, porque eu também tenho jejuado, mas Deus não tem me respondido como eu espero. Deus responde para eles dizendo assim: qual é o jejum que eu quero? O jejum que eu quero não é que vocês passem fome. O jejum que eu quero é que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres. Não que vocês passem fome, mas que vocês compartilhem o alimento que vocês têm no prato. Perceba, eles, lá no Antigo Testamento mesmo, já haviam perdido a ideia, o conceito, o que é o jejum. O jejum é uma prática para que eu me quebrante, para que eu me arrependa dos pecados, para que promova em mim uma transformação de vida. E eles estavam restringindo o jejum a um mero ritual. Eles não estavam internalizando essa realidade. No Novo Testamento, nós percebemos o jejum sendo praticado por Jesus, naquele texto de Mateus capítulo 4, quando ele vai até o deserto e ele jejua 40 dias, 40 noites. Nós vemos também em Mateus 6, esse texto que eu acabei de ler agora há pouco, que Jesus diz assim: quando jejuardes, então quer dizer, Jesus presume que os discípulos hão de jejuar. O jejum também é explicado por Jesus quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus e perguntam: por que os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus responde para eles: olha, eu ainda estou com eles, eu sou o noivo. Enquanto o noivo está presente, então não há jejum, há celebração e há festa, mas chegará o dia que eu não estarei com eles, e então eles jejuarão. Ali Jesus está definindo claramente que o jejum é uma prática para afligir a alma, um momento de contrição, é um momento de entristecimento para buscar a Deus, é um entendimento de uma falência pessoal e de uma dependência de Deus. Logo, enquanto eles estão na companhia de Jesus, isso não era necessário, mas Jesus ia partir, e quando ele partisse, necessário seria a igreja ter uma prática de jejum. Percebe? Então Jesus aqui está explicando aos discípulos de João Batista o que é o jejum e para quando ele estava reservado. Nós vemos a prática do jejum na igreja primitiva, lá em Atos capítulo 13, quando o Espírito Santo pede para separar Paulo e Barnabé para a missão. Nós vemos isso também na eleição de presbíteros. Nós vemos essa prática nos apóstolos de forma geral, como o próprio apóstolo Paulo, quando ele se recomenda às igrejas, especialmente a igreja de Corinto, ele diz: olha, nós temos meditado na palavra, orado, jejuado e assim por diante.
O jejum era uma prática no Antigo Testamento com o fim de afligir a alma, e era uma prática também foi adotada por Cristo, foi incentivada por Ele, foi uma realidade na igreja primitiva, foi uma realidade dos apóstolos. Então é algo profundamente saudável e necessário. Mas nunca para despertar em nós ou produzir em nós orgulho espiritual ou soberba espiritual. Nunca o jejum deve ser para nós como que um termômetro para dizer que eu sou mais espiritual que você. Tanto que isso acontece lá naquela parábola, quando diz que o religioso, o fariseu e o publicano foram ao templo orar, e enquanto o fariseu só orou de si para si mesmo, dizendo, eu sou bom, eu oro, jejuo, dou dízimo, o coitado do publicano sequer levantava o rosto e só dizia assim, Deus, sê propício a mim que sou pecador. O texto bíblico da parábola diz que, encerra a parábola dizendo que o fariseu orou de si para si mesmo e foi embora. E quem foi justificado, ou quem saiu dali perdoado, foi o publicano que reconheceu seu pecado. O jejum nada mais é que trocar o bom pelo melhor. O que seria isso? O alimento é bom, o alimento é uma bênção de Deus, não é? E a gente deve comer, dar graças e nos alimentar, porque comer é bom demais. A Bíblia não traz nenhum mandamento para não comer, né? Ela só diz para não comer demais. Agora, o jejum é trocar esse bom por algo ainda melhor. Seria o quê? Abster-se do alimento por um determinado período para nos alimentar de Deus. E para isso, com meditação e oração, não é? O jejum, então, é o trocar o bom pelo melhor. Jejum é a prática que reforça dentro de nós que nós somos dependentes de Deus. Se eu posso resumir para você o que é a prática do jejum cristão, eu diria a você que o jejum cristão é trocar o bom pelo melhor. É abrir mão do alimento para ter comunhão com Deus. É reforçar dentro de si, porque nós não jejuamos para Deus, o jejum é para nós, para que a nossa carne se enfraqueça e nós experimentemos como é bom, como é pleno depender de Deus. Mais ou menos o que Deus diz a Paulo quando Paulo pede para que Deus leve aquele espinho na carne, e a resposta de Deus é: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mais ou menos isso, percebe? Quando eu estou fraco, mas dependente de Deus, aí sim é que estou forte. O jejum é para isso, é para que eu me enfraqueça, para que a minha carne mortal sinta a fraqueza, para que a minha dependência esteja completamente em Deus, que é o melhor lugar onde nós podemos nos abrigar. Checklist, verificando os itens da caminhada cristã. E a minha pergunta é: você jejua? Ou melhor, você quer jejuar? Faça isso. Te fará muito bem. Separe um tempo aí na sua agenda. Você mesmo vai definir que tempo será esse, mas que seja um tempo de qualidade para que você se dedique a ler a palavra de Deus, a orar, a se abster de alimentos, para que o seu alimento seja o próprio Deus. Isso fará um bem danado a você, você se sentirá mais fortalecido em Deus, você se sentirá mais dependente dele, e ele é maravilhoso em honrar a nossa fé e quando nós descansamos nele. Que Deus te abençoe, que o jejum seja uma prática na sua vida. Forte abraço, até a próxima.